O que vou contar aconteceu por volta do ano 2000, talvez um pouco antes. Pela pouca idade que eu tinha, algumas informações se distorceram, pois naquela idade os lugares sempre parecem maiores do que realmente são e o tempo passa mais devagar. Sinto que isso também acontece com as histórias que ouvimos ou com os fatos que vivenciamos. Entretanto, a natureza estranha do meu relato reside muito mais no modo como os acontecimentos se mostraram do que nos elementos transcendentais que supostamente fizeram parte do ocorrido. Tratarei os habitantes dessa história como personagens com nomes fictícios, pois não sei quantos deles ainda estão vivos e seria sensato me precaver. Quanto ao local do ocorrido, foi na vila dos meus avós. Apesar das confusões quanto aos detalhes do causo, lembro-me bem que tudo ocorreu no intervalo de 15 dias, pelo menos quanto ao período que participei da história. Era início do verão. Disso eu tenho certeza, pois fazia muito calor e as casas estavam enfeitadas para o Natal. Também me lembro que era sábado e não domingo, já que fui de ônibus e só com a minha mãe. A vila dos meus avós era na beira da rodovia SP-127. Começava com um portal de concreto pintado de branco, seguido por 2 longos corredores de arbustos que davam numa estrada de terra. As casas dos moradores ficavam do lado direito dessa rua, enquanto do lado esquerdo estavam os pés de manga e a lagoa. Minha avó conversava com minha tia em frente ao fogão de lenha quando eu e minha mãe chegamos. Elas falavam sobre o menino Pietro, de 6 ou 7 anos, que morava 2 casas abaixo. A criança foi acometida de uma crise nervosa no dia anterior e todos os moradores souberam disso. Pelo que eu entendi, houve algo como se fosse uma parada ou uma procissão com toda a família pela rua. Todos falavam alto e ao mesmo tempo puxando-se pelos braços com um menino enroscado no meio deles. Procuravam pelas 2 pessoas da vila que tinham um carro, cada uma morando em uma ponta da rua. Tudo isso para levarem a criança ao médico. Não soube se a empreitada teve êxito, mas fiquei por dentro dos detalhes que ocasionaram a cena. Ocorre que havia 1 ano, mais ou menos, uma família se mudou para uma das casas desocupadas. Era uma casa que ficava muito próxima da igreja e do campo de futebol. Era um casal de meia-idade e 2 filhos. Entretanto, o que chamou a atenção de todos logo depois de se mudarem foi o ofício a que eles se dedicavam. No quintal da casa deles sempre havia pilhas e mais pilhas de madeira amontoada, além de um incessante barulho de serra e de batidas de martelo. Não demorou muito tempo para que eles revelassem a natureza da ocupação. Certo dia, andaram por toda a vila batendo de porta em porta na tentativa de vender ícones religiosos de madeira que eles mesmos fabricavam. Alguns moradores adquiriram um ou outro santo de madeira, inclusive vizinhos mais próximos. Não demorou muito e minha própria avó comprou uma imagem de Nossa Senhora. Tudo estava relativamente bem e dentro da normalidade para aquilo que se julgava normal. Isso até Dona Nayara ir à casa da família para encomendar uma imagem de São Benedito. Ficou-se sabendo que Dona Cândida, a mulher da família, pediu para que ela entrasse e desse mais detalhes sobre como deveria ser o ícone. O que foi visto por Dona Nayara logo se espalhou pela vizinhança. Ao entrar pela porta da frente da casa de Dona Cândida, logo adiante ficava uma estante repleta de outras figuras de madeira que não as religiosas já conhecidas. Lá havia fileiras de tatus, corujas e macacos, todos feitos pelas mãos da mulher e de seu marido, segundo o que foi contado. Isso não foi visto com bons olhos, muito por conta das mentes supersticiosas da maioria. Era de se esperar que Dona Cândida e sua família não obtivessem sucesso na empreitada depois do ocorrido, pelo menos na vila. Por conta disso, passaram a vender seus objetos no centro da cidade. Todos eles, inclusive os 2 filhos, saíam bem cedo e só voltavam lá pelas 7 da noite. Começaram a transportar os objetos em mochilas e malas e depois conseguiram comprar algo semelhante a um carrinho de supermercado. Inclusive o Sr. Josimar disse que os viu saindo de um carro certa noite enquanto ele retornava do bar. Foi então que pouco mais de uma semana antes da minha chegada à estação, Dona Cândida se dirigiu à porta de quase todos e anunciou que ela e sua família estavam de mudança. Depois de isolados por vários meses, reapareceram e decidiram partir para um novo local com melhores oportunidades. Mas o motivo do encontro com os vizinhos não era para se despedir. Dona Cândida pediu como favor, de forma temporária, para que seus móveis fossem distribuídos entre todos
e fossem guardados enquanto eles se mudavam. Não foi fácil convencer a maior parte dos moradores. Estavam todos relutantes em ceder os espaços de suas casas. Eles não se sentiam muito à vontade com a natureza dos objetos que teriam de guardar caso aceitassem o pedido. Eles ainda estavam impactados pelos animais de madeira. Tudo isso guardaram dentro deles, esforçando-se para esboçar o máximo de cordialidade e presteza, ainda mais se fosse para se livrar de uma vez da presença de Dona Cândida e de seus iguais. Foi por causa disso que vários vizinhos cederam ao pedido, incluindo a minha avó. Pelo que se soube, 3 camas, uma mesa e 2 cômodas eram alguns dos móveis. A sala dos meus avós serviu de moradia para o balcão da cozinha. Toda a empreitada levou 3 dias, e todos os 5 se retiraram da vila depois disso. Nunca mais voltaram, deixando para trás os seus pertences. Coincidiu com a mudança a substituição do forro da casa de Dona Jacinta. Todas as casas, pelo que eu sei, tinham o forro feito de palha trançada ou algo dessa natureza. A casa da mulher passaria a ter um teto todo de madeira, como todos puderam ver pelo conteúdo da carroceria do caminhão que desceu a rua de terra várias vezes. 2 dias antes da minha chegada, Pietro, o filho de Dona Jacinta, comportou-se de maneira estranha. Ninguém soube dos principais detalhes logo de início, já que os pais do menino foram muito discretos até o último momento e depois disso só forneceram as mais básicas informações. A princípio, desconfiou-se de uma travessura dos outros meninos da vila. Descobriram que Fabrício, Mateus e Pablo colocaram Pietro em um carrinho de mão e o empurraram ao longo do carreador do cafezal o mais rápido que conseguiram. Eles juraram que só fizeram isso para animar o menino, que andava muito estranho pela manhã. Foi só na madrugada daquele dia, para a véspera da minha chegada, que as coisas ficaram mais nítidas. Pelo que contaram, Sr. Arnaldo foi quem cedeu o carro para levar Pietro ao médico na cidade, junto com a mãe. O pai do menino, o Sr. José, ficou em casa com as 3 filhas e a irmã de Dona Jacinta. O motorista disse que os levou ao consultório de um homeopata, à farmácia de manipulação e à capela de São Benedito. Durante o trajeto, em conversa com o Sr. Arnaldo, a mulher deu alguns indícios de que o problema estava na cabeça do filho. A casa de Pietro tinha 7 ou 8 cômodos, mas somente a sala de estar e os quartos receberam o tal forro de madeira. Estavam esperando o pintor passar o verniz para encerrar de vez com os serviços, mas não houve tempo. As 2 filhas não receberam a mesma influência daquela madeira como o menino. Na realidade, tampouco os adultos. Não era uma influência positiva, uma admiração ou estado de excitação pela nova composição da casa. Era um sentimento crescente do mais profundo horror por aquele teto. Apesar da pouca idade, o menino possivelmente deduziu que seria mal interpretado ou visto de maneira negativa se contasse o que estava vendo no forro. Nenhum dos familiares reparou no comportamento estranho da criança em evitar o interior da casa. Isso se intensificava em relação ao quarto. Talvez foi a explicação para não resistir à noite. Em algum momento da madrugada, o menino disse aos seus pais: "Tem uma mulher colada no teto do meu quarto." Jacinta, o marido, as 2 filhas e a tia foram para o cômodo não entendendo o que acontecia, mas sem colocar muita importância. Pietro apontou para a suposta mulher, mas o que todos viram foi apenas o nó da madeira em forma de redemoinho. Um dos detalhes que ficamos sabendo é que a tal mulher parecia gritar e tinha as 2 mãos bem firmes em volta do próprio pescoço. Pelo que eu entendi, no lugar da boca havia algum tipo de vórtice que sugava os cabelos compridos da mulher, já que o menino disse para os pais que Dona Cândida engolia os cabelos. Sim, o menino viu a imagem da antiga vizinha no teto do quarto. Apesar do filho não aceitar dormir sob aquele teto amaldiçoado, o pai, o Sr. Raul, decidiu colar com fita adesiva e papel sulfite a entidade para segurar bem e impedi-la de descer dali ou de se espalhar pelo resto da madeira. Para consolar o menino, tanto ele quanto os pais passaram o restante da noite na cozinha, deitados sobre alguns colchonetes. Mas logicamente não pregaram os olhos. Pela manhã, perceberam que Pietro estava febril. Foi assim que decidiram procurar um médico. Na tarde do sábado em que estive por lá, quase na hora em que meu pai veio me buscar, houve muita insistência para que os moradores participassem de uma corrente de oração na casa de Dona Jacinta. Por conta disso, minha mãe resolveu prolongar a permanência na estação, obrigando a mim e ao meu pai a acompanhá-la.
Eram 8 da noite aproximadamente. Todos já estavam posicionados em um círculo na sala da casa de Pietro. O menino não estava presente. Pelo que contaram, a tia o levou com ela para sua casa na cidade. Ficaria por lá uma semana, a menos que a febre voltasse ou tivesse outro ataque de pânico. Havia cerca de 20 pessoas no cômodo. Reparei alguns olhares para o teto de madeira, talvez na tentativa de detectar alguma anomalia. Certa vez, estive em um velório em uma zona rural em que o morto era velado em sua própria casa, na sala de estar. Achava tudo isso curioso, o modo como os sofás estavam encostados nas paredes e o tapete central retirado para comportar o caixão bem no meio me causava um grande incômodo. O que estava sendo feito na casa de Dona Jacinta, do Sr. Raul, era muito semelhante. A única diferença era que havia uma mesa com panetones e refrigerante ao invés de um defunto. Mas todo o resto era parecido. Havia velas em cima da mesa e nas mãos de alguns dos presentes. Por alguma razão misteriosa, o local era iluminado pelas chamas insuportavelmente quentes das velas em lugar das lâmpadas que funcionavam perfeitamente. Deu-se início ao rosário. Eu fiquei apenas observando sentado em uma cadeira encostada à parede. Preenchi meu tempo vendo os gatos da casa se revezando nos cantos da sala como se estivessem de tocaia. Talvez até eles acreditassem que Dona Cândida assombrava a madeira do forro. Tudo pareceu muito igual por mais ou menos meia hora. Um credo, um Pai Nosso e as Ave-Marias. Mas depois tudo se converteu em cânticos religiosos. O engraçado foi quando começaram a cantar Noite Feliz. Apesar de ser época de Natal, sentia a melodia da canção deslocada do ambiente mórbido. Outro fato curioso foi ver todos girarem os quadris de um lado para o outro, enquanto balançavam as cabeças numa espécie de dança religiosa para acompanhar a cantoria. Creio que depois de tudo, os presentes se sentiram muito aliviados, pois conversavam normalmente e comiam o que estava na mesa sem nenhum embaraço. Sem dúvidas pensavam no êxito que possivelmente tiveram em retirar o tal encosto. Fui embora logo depois, só voltei depois das festas de Ano Novo. Por conta da agitação dessa época, nada fiquei sabendo de Pietro, Dona Jacinta ou de seu telhado. A única coisa que soube foi de que os móveis da família dos marceneiros ainda estavam espalhados pela estação. Em minha visita seguinte, uma nova particularidade se somou a tudo o que tinha acontecido. Em um primeiro momento, isso que vou relatar parece desconectado do caso do telhado. De fato estava, pelo menos no plano dos fatos. Quanto à essência, ela era a mesma, tendo relevância para a história. Não foi ignorado o fato de Pietro ter visto Dona Cândida em seu suposto delírio. Na realidade, isso aguçou o teor sobrenatural adormecido na mente das pessoas, estimulando a memória até os animaizinhos de madeira. Começaram a associar o estado mental do menino com um mal olhado ou coisa do tipo. Além disso, alguns disseram que algo ruim estava nos móveis deixados para trás, pois eram da mesma madeira. Passaram-se uns 15 dias e estava eu novamente na casa de minha avó. A novidade da vez era a de que a maior parte dos moradores estava ouvindo ruídos durante a noite, quando tudo estava quieto. Alguns até revelavam que isso não era coisa tão recente assim, e que fazia semanas que notava-se um som fraco, uma crepitação. Isso não era notado durante o dia. Com o tempo, quase todos os moradores se juntaram aos que ouviram os tais estalos noturnos. Não sei se foi algum tipo de delírio coletivo, mas parecia, pelo modo como era contado os últimos acontecimentos, que por muito pouco todos não foram acometidos pela mesma histeria de Pietro. A diferença é que eles eram orgulhosos demais para admitirem seus receios. Não receio acerca do sobrenatural, mas sim de indicar que algo acontecia que pudesse ser associado a essa natureza. Eles não acreditavam em feitiçaria, mas confiavam em seus ouvidos. As coisas só se moveram do plano mágico para o concreto quando algum morador, agora não me recordo o nome, percebeu certo rastro empoeirado ao redor de um dos móveis de Dona Cândida. O serviço de dedetização passou por quase toda a estação uns 2 dias antes. A casa dos meus avós escapou da praga. Pelo pó ralo e os furos redondinhos encontrados nos armários, balcões e mesas de cabeceira deixados pela família de Dona Cândida, ficamos todos sabendo que a razão dos ruídos era um inseto popularmente conhecido como broca. Quanto a Pietro, não podíamos culpá-lo pelo juízo feito de Dona Cândida, já que todos construíram, no período em que permaneceram no lugar, uma aura negativa em torno dela e de seus familiares. A dúvida que ficou
foi se o caos em torno dos insetos constituiu apenas uma simples casualidade ou se foi a moeda de troca pela hostilidade dos últimos meses. Não acredito que foi o caso, mas foi uma coincidência infeliz. O que penso hoje em dia sobre tudo isso, apesar de soar meio cafona a minha tentativa de parecer sábio, é de que o horror está em todos os lugares em que há mais de uma pessoa.